Olá pessoal, nós vamos trabalhar hoje sobre o tema tempo e clima. Nós vamos fazer essa diferenciação entre tempo e clima para você entender que, apesar de nós acharmos que tempo e clima constituem-se a mesma coisa, na verdade não é. Então vamos definir primeiro o que é tempo e o que é clima para você poder entender a aula de hoje. Bem, nós colocamos aqui que tempo e clima não são sinônimos. Olha o que ele nos põe aqui. Tempo se refere ao estado físico momentâneo da atmosfera em determinado local, ou seja, consiste no estado temporário das condições atmosféricas. Ora, quando ele diz que, na verdade, o tempo é o estado físico momentâneo, ele quer dizer que o tempo muda constantemente. O tempo varia no dia, varia em semanas e pode até mesmo variar em meses ou ano. Então, quando a mulher do tempo fala para você, hoje ou amanhã o tempo estará nublado, com pancada de chuvas ocasionais em virtude da presença de uma grande massa de ar vinda, um exemplo, do Oceano Atlântico. Então ela está te falando sobre umas condições que são condições momentâneas. Amanhã ela vai te dizer uma outra condição do tempo. Então vejamos que o tempo é o estado o quê? O estado físico momentâneo. A cada momento, portanto, o tempo muda. E isso a gente tem muito exemplo, né? Quando a gente sai de casa assim e diz pra gente, a mãezinha preocupada, né? Fala assim: filho, leva o guarda-chuva porque vai chover. E você olha para o céu está limpo ainda, na sua visão. Mas por experiência ela já sabe que determinadas condições atmosféricas, isso é empírico, ela já sabe que vai chover. Não teme, use seu protetor de chuva, ok? Agora é que ele diz para nós, algumas variáveis meteorológicas que definem as condições do tempo são temperatura do ar, precipitação, vento, umidade e cobertura de nuvens, entre outras variáveis. Agora ele diz para a gente assim, o tempo pode ser previsto numa escala de curto prazo. Olha a questão de ser momentâneo, curto prazo, que pode variar de minutos a dia apenas, pois as condições atmosféricas estão em constante o quê? Alteração, ou seja, a momentaneidade. Aí ele diz assim mesmo, um exemplo, quando se passa uma frente fria sobre a região sudeste ou sul do país, né, já vamos ter uma mudança rápida do que? Do tempo, não do clima. O clima vai permanecer o mesmo, né, passando de um dia claro e quente para o chuvoso e frio. Então o tempo muda o que? Constantemente. Então não confundir tempo com clima. Já por sua vez, o clima, já, olha o que ele diz para nós, já não é momentâneo, né? Não é mais momentâneo. Ele diz que é a condição ou comportamento médio da atmosfera para determinada região, tá? Obtido através de métodos estatísticos, onde se considera um subconjunto dos possíveis estados, né, atmosféricos e para a qual demanda uma longa série de dados meteorológicos e ambientais. Segundo a ONM, que seria no caso a Organização Mundial de Meteorologia, recomenda-se que para que você perceba mudanças climáticas, tem que ter um período de observação de no mínimo 30 anos. Tá? Então, o clima também é caracterizado por diversos fatores, dentre quais nós podemos citar latitude, altitude, orientação em relação a corpos d'água, né, montanhas, relevo, portanto, né, e direção predominante dos ventos, no caso, as massas de ar. Então, já dessa forma, nós podemos, então, entender que tempo e clima não são o quê? Sinônimos. Mas, vejamos assim, ó, nós temos aqui, tá, o resumo de tudo, que ele diz assim mesmo, né? Quando se fala em clima, estamos olhando para as médias de temperatura
precipitação, umidade, velocidade e direção dos ventos e de outras variáveis do tempo que ocorrem durante período longo em determinada região. E se refere ao quê? Ao padrão que se repete. Então, o clima, ou seja, você vê que ele não muda, né? Ele se repete constantemente. Para que haja alteração climática, e nós já colocamos aqui, é necessário que se tenha pelo menos 30 anos de observação. Então, para não esquecer mais, né? Colocou-se o esquema aqui, ó. Tempo. O que ele diz para nós que é tempo? Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Já o clima, o comportamento da atmosfera durante o período longo de observação. Então já deu para entendermos, portanto, tá, que o tempo é que se encontra de fato, né, um dia frio com chuvas isoladas, um dia quente, né, com talvez possibilidade de pancada de chuvas. Já o clima é o que? É o que se espera como um inverno frio ou, no caso, um verão extremamente quente. Então nós já sabemos as condições climáticas de determinada área ou região. Não esquecer isto também. Agora, existem aqueles que são os elementos do clima e o outro que nós chamamos de fatores climáticos. Quais são os elementos do clima que ele coloca para nós? Tem vários elementos, tá? Mas nós vamos destacar aqui 3. A temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, que você chama de umidade do ar. Já por sua vez, os fatores, que são as variáveis, né, aquelas que proporcionam as mudanças climáticas em determinadas condições, como por exemplo, altitude, latitude, a presença ou ação das massas de ar das correntes marítimas e também a chamada maritimidade e continentalidade. Mas temos também outros fatores climáticos, outras variáveis, a exemplo do que? A exemplo da vegetação, a exemplo do albedo, a gente vai explicar isso daqui, e também do relevo, que tem a ver, claro, com altitude. Então vamos ver, nesse caso aqui, né, os nossos principais elementos do clima. Já sabemos que são 3 elementos fundamentais. Vamos começar, portanto, por temperatura do ar. A temperatura do ar, ela depende, né, da quantidade de calor existente na atmosfera, como ele diz para nós, ou seja, ao balanço entre a radiação solar que chega ao planeta e a que sai, e pela sua transformação em calor. Aqui nós temos esse esquema, já vimos numa aula anterior, sobre as zonas climáticas. As zonas climáticas, na verdade, são, ou se refere à quantidade de calor recebida, ok? Através do que? Através da radiação solar. E em virtude dessa inclinação do eixo terrestre, né, que nós temos mais ou menos 23 graus e 27 minutos, que nós temos aqui, portanto, né, você vai ter, nesse caso aqui, tá, a que nós chamamos de zonas de alta pressão e zona de baixa pressão. Nesse caso aqui, vejamos aqui, ó, próximo ao Equador, nós chamamos de que? Zona tórrida ou zona intertropical. Lembra que nós já vimos lá, quando trabalhamos sobre força de Coriolis, né, que é a zona de convergência dos ventos, né, ou das massas que se deslocam dos polos e dos trópicos em direção ao Equador. Tá? Temos a zona temperada, que é do norte ou do sul, que é próximo às zonas tropicais, de trópico, no caso trópico de Câncer e de Capricórnio no hemisfério sul, e as zonas polares, que é a zona fria. Então nós temos, na verdade, aqui temperaturas completamente diferentes, né? Temperaturas que eu vou dizer assim, amenas, né, nas zonas temperadas do norte ou do sul, temperaturas extremamente frias nas regiões polares e temperaturas elevadas, né, que nós temos aqui na chamada o quê? Zona intertropical. E claro que também, quando se fala em temperatura,
Se fala em cada região dessa daqui sobre a chamada amplitude térmica, que se entende como a diferença, né, entre a maior e menor, como é uma média, né? Você sabe disso quando você tem uma nota e é te dado várias atividades, são pontuadas, são somadas e encontra-se, na verdade, o equilíbrio, né, a média total disso. Então, no caso, é a mesma coisa, a gente usa esse pensamento para amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. E ela pode ser medida a cada dia, semana, como eu te falei, né, ou até meses ou por anos. Então, cada região apresenta, devido às condições locais, uma amplitude térmica completamente diferente das outras. Como disse, dependendo do que das variáveis, uma delas é a temperatura.